Então, eu vou colocar a apresentação do PowerPoint para a gente iniciar. Bom dia a todas. Estamos começando o nosso terceiro encontro, né, de vocês. E hoje a gente vai falar dos cuidados que qualificam a alimentação. Né? Para quem estava antes, a gente já estava comentando, se já tiveram 2 encontros, né? Um de gestão participativa e o outro de saúde. E hoje a gente vai falar mais especificamente dos cuidados que qualificam a alimentação. Nossa pauta do nosso encontro, a gente vai apresentar a equipe, apresentar o nosso projeto, falar da alimentação como esse grande cuidado tão importante, como educar e cuidar é um eixo transversal, né, de todas as relações no ambiente escolar. Vamos entrar contar um pouquinho dessa história da alimentação, né, como ela surge, como ela nos toca. Falar dos hábitos alimentares, como eles são estabelecidos, e daí a gente encerra o nosso encontro passando algumas tarefas para o próximo encontro. A gente pensou em algumas estratégias formativas para a gente poder tratar de todos esses assuntos. Elza, pode falar. Bom, como todo mundo que está aqui vai ter de fazer a formação dos seus comitês e dos comitês, enfim, para todas as professoras, até chegar na família, eu acho que tem algumas estratégias de formação, principalmente na área do cuidado, que elas são bastante importantes. Então, uma delas é solicitar para o grupo do comitê elaborar síntese, quer dizer, fazer uma síntese, na verdade, do encontro de vocês, colocando quais, nessa síntese, além de contar um pouco qual foi a dinâmica do grupo, o que aprendeu, o que não aprendeu, mas principalmente trazer quais são as dificuldades que elas estão sentindo. Não vai dar para todas as creches colocarem isso no fórum, porque vai ficar impossível da gente conseguir ler todas, porque é muita gente, mas no final a gente vai combinar quem vai se candidatar a fazer isso como resultado do trabalho de vocês lá, né? Acho que outra estratégia de formação é o fazer junto. Então, é perceber quem, na verdade, precisa de ajuda, que tem uma necessidade maior de acompanhamento, e o melhor jeito de aprender é o fazer junto, não é? Aonde quem está coordenando essa reunião vai botando desafios e vai levantando com o outro, aguçando, enfim, a atenção do outro para ele ir dando passinhos. Não tem isso de fazer solitário, que a gente aprende solitariamente, né? Ou eu aprendo com texto, que está lá de alguma forma representado, enfim, aquele autor que está conversando com a gente. A gente sempre está aprendendo quando está nessa relação do junto, né? Do fazer junto e tal. Outra estratégia que eu acho que ajuda bastante é quando a gente indica um texto para ser lido, é fazer uma resenha. E eu sempre penso nessa resenha como assim, eu falo um pouquinho do texto e aí eu proponho que a pessoa faça a indicação desse texto. Por que ler esse texto ou não ler esse texto? É um desafio para o outro ir lá até conferir se isso que eu botei na resenha é real ou não, né? Eu acho que tem uma outra questão que é fundamental, não é? Que a gente só constrói conhecimento quando a gente tem dúvidas, né? Porque se tudo está certo, se tudo está acomodado lá, tudo certinho, é difícil a gente dar o salto aí da construção de um conhecimento novo. Então, as dúvidas, as perguntas, elas são super importantes
para ajustar aquele que está coordenando a formação e tal, ele poder ir fazendo um ajuste. Ele já pensou, ele fez, né, quando a gente prepara uma formação, uma pauta, a gente antevê ou antecipa algumas questões, mas a gente não resolve todas, porque o grupo a gente vai conhecendo passo a passo e tal. E o que eu estou querendo dizer, traduzindo, né, que acho que a gente tem de ter uma escuta dessas interações, ser capaz de ouvir isso. E eu e a Mari pensamos muito em como criar um pouco isso nessa formação à distância. Então, acho que o chat, a fala de vocês, vão ter momentos que a gente vai parar e pedir isso para vocês, para a gente poder ir afinando a nossa formação, porque agora tudo que a gente fez foi em cima de hipótese, então não tem esse afinamento, né? E aí eu não resolvo, não ajudo, na verdade, o grupo, nem eu, nem a Mari, se não ouvirmos vocês de algum jeito, a gente não consegue afinar a nossa formação. E acho que isso também vale para a formação que vocês deverão estar aí fazendo em rede. Tá bom? Acho que isso que a Elza está falando é tão importante, porque a gente acredita muito na importância do conhecimento que vocês já têm. Que nós duas aqui não somos detentoras dos saberes. Claro, a Elza, né, é uma afinidade, né, nesse assunto, ela tem muito para nos ensinar. Mas, mesmo ela que sabe tanto, ela precisa da interlocução para fazer sentido. Ela precisa ouvir vocês, né? Nós precisamos saber o que vocês pensam sobre isso para isso de fato se tornar um conhecimento, né? O conhecimento ele é construído nesse coletivo. Então era isso. E Pode? Pode. Antes da gente se apresentar, eu queria só pedir para vocês que eu recebi um recado que a gente ainda não recebeu todas as fichas de inscrição das escolas. Então, se algum de vocês ainda não enviou a ficha de inscrição, por favor, nos envie. E no primeiro grupo, na primeira formação de gestão, elas pediram para vocês se apresentarem no fórum, né? E essa apresentação é muito importante para todos nós, que é a forma que a gente tem de conhecer um pouquinho. Então, são duas coisas. Quem não mandou a ficha, mandar. E quem ainda não se apresentou lá no fórum, na plataforma, se apresentar, que isso é muito importante. E agora com vocês, Elza Corsi. Bom, essa foto que vocês estão vendo em branco e preto é uma foto que tem 69 anos. Essas duas figurinhas que são aí é meu irmão, que é mais novo que eu, uns 3 anos. Então, ele tinha quase 2 aí. Então, essa foto é muito antiga. E essa de que o laço de fita é maior que a cabeça, sou eu, tá? E eu morava nessa época no Itaim Paulista, numa chácara, porque meu pai trabalhava lá, tinha vindo do interior há pouco tempo, e ele trabalhava lá. Então, nós morávamos numa chácara, que era muito divertida, e nós estamos aqui no quintal, brincando de fazer comidinha. E se vocês olharem, eu estou de meia e estou com uma coisa que é tamanco. Tamanco que é uma coisa que não se usa mais, que na época se fazia. E quem esculpia os tamancos para mim era meu pai, porque nesse momento a gente estava vivendo um momento economicamente muito difícil. Então, como eu odiava andar descalça, eu não saía para fora de casa se eu não tivesse um sapato, qualquer coisa no pé. E aí ele fazia os tamanquinhos e eu usava com meia sempre. Então, é bem lá da Zona Leste, isso há 69 anos atrás, né, que era quase uma zona rural, né? Nessa casa, nessa chácara, passava um córrego onde a água corria e tinha uma coisa maravilhosa que eu adorava. Tinha pé de maracujá doce. E aí a gente era capaz de ir lá, muito pequenos, eu catava meu irmão e a gente ia para a beira do córrego catar os maracujá doces, porque era muito maracujá, mas era muito. E aí eu pegava e eu amava, até hoje eu amo comer maracujá doce de colherinha, assim.
Então, é um lugar que tem muitas memórias dessas construções de hábitos, enfim, de vivências muito particulares nessa foto. Bom, Eu sou a Elza Corsi, né? Hoje eu sou a Elza Corsi. Na verdade, eu sou Elza Corsi de Oliveira, mas é mais fácil chamar de Elza Corsi. Eu sou formadora e fundadora do Instituto Avisalá, lá em 1986. Eu trabalhei muito tempo na prefeitura, eu me aposentei na prefeitura como nutricionista na Secretaria do Bem-Estar. Eu dirigi 3 creches diretas do município. São Miguel, Penha é uma creche que, quando o metrô passou, destruiu essa creche e foi construída outra, e no Natália, no Campo Limpo. Então, eu viajei muito aí pela periferia de São Paulo, isso até 82, enquanto eu estava dirigindo as creches. Depois eu vim para a equipe de supervisão aqui da SAS Butantan, né? E concomitantemente eu comecei a pensar, junto com a Silvia Carvalho, no Instituto Avisalá, nessa instituição que tinha mais independência, enfim, para pensar na questão de formação. E quando a gente fundou, a gente pensou muito na formação do professor leigo, que é o que existia naquele momento. E depois, conforme foi mudando as regras, enfim, eu e a Silvia brigamos muito para que as creches fossem para a Secretaria da Educação, porque nós avaliávamos que as crianças tinham direito, desde que nasce, à educação. E aí participamos, enfim, de N movimentos para que isso, na verdade, se consolidasse. E a gente vem fazendo formação, não só na cidade de São Paulo, no estado, mas no Brasil. De vez em quando, a gente tem gentes de outros estados que solicitam o trabalho, e aí a gente monta projetos e vai levando essa formação. A gente não acredita que solitariamente a gente faça uma mudança na educação, mas a gente sempre se imaginou no papel, na tentativa de criar modelos para qualificar a educação no Brasil, né? Não que a gente solitariamente resolva isso, mas nós podemos ser uma referência, um modelo nos processos formativos, enfim, da equipe toda da escola, da comunidade escolar. Nós sempre funcionamos com uma equipe multidisciplinar, então tem enfermeira, tem eu nutricionista, tem filósofo, tem sociólogo, tem um monte de pedagogo, psicólogo, porque a gente acha que a questão da educação ela é muito maior até do que a gente avalia. Então é isso, essa sou eu. Bom, eu sou a Mariana Americano, pode me chamar de Mari. Para mim é uma honra enorme estar aqui ao lado da Elza, que é uma pessoa que eu admiro tanto. Eu trabalho no Instituto Avisalá como formadora desde 2011 e o meu primeiro projeto foi junto com a Elza, né? A gente estava fazendo a formação num SEI chamado Luz e Lápis, e então a Elza é o meu primeiro modelo de formadora. E desde então eu sou encantada com ela, então é um prazer muito grande estar fazendo essa parceria com ela nessa formação. Eu escolhi essa foto para falar de mim, pensando um pouquinho nessa história da alimentação na minha vida, assim, o quanto eu gostava, assim como muitas crianças, de brincar de fazer comidinha, né? E meus pais tinham um pequeno sítio no interior de São Paulo, que a gente passava os finais de semana. Então, eu brincava muito com barro, com lama. Então, as minhas comidinhas eram realmente de fazer meleca mesmo, né? E, junto com a brincadeira de comidinha, eu sempre gostei muito de construir, né? Então, a gente fazia iclusas, assim, a gente fazia rios com pontes, que a água passava para cá, para lá. E começava a construir coisas, e daí, conforme eu fui crescendo um pouquinho mais, eu construí sozinha esse fogão feito de pedras e barros, né? Então ele é bem rústico,
e botamos fogo de verdade. Então eu falei, então eu vou fazer comida de verdade. Então essa é a minha brincadeira se concretizando aí num fogão feito por mim e uma comida feita por mim. Não lembro o que eu estava cozinhando, mas eu sei que com certeza essa comida tinha um gosto muito especial. Então, essa sou eu e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Adoraria conhecer também a história da alimentação de cada um de vocês. Se vocês quiserem acrescentar no fórum, né, na hora que vocês fazem a apresentação, quiser colocar alguma curiosidade, ia ser, acho que bem enriquecedor. E esse também é um belo desafio para a gente fazer para a nossa equipe, né? Ir trazendo essa questão da alimentação para esse universo infantil, né? Então, ou pede uma história sobre a comida, ou uma foto que represente esse momento, enfim. Essa também é uma estratégia de formação, né? Onde a pessoa vai se revelando naquela área, pelo menos um pedaço, enfim, da sua alma, quando fala, né? Por exemplo, eu fiquei muito emocionada de pegar essa foto, assim, e fiquei super feliz da Mari com um fogão desse tamanho, tão pequenininho. O fogão é maior que ela. Vamos lá? Então, e vocês podem usar como estratégia tanto para trabalhar agora no comitê, como com a sua equipe, quando você faz as formações da sua equipe, né? Como essas histórias ajudam muito, né, nesse processo formativo. Bom, nosso projeto, né, nossa área de cuidados que alimentação. A gente tem como objetivo contribuir com as equipes gestoras na construção do planejamento do retorno em relação às questões da alimentação. Apesar da gente colocar aqui esse objetivo de planejamento do retorno, a gente acredita que tudo que a gente vai falar aqui não é específico do retorno, mas são conceitos que são importantes de serem trabalhados sempre, né? Que a diferença para o retorno são detalhes, são alguns aspectos, né, que a gente vai precisar fazer diferente, mas a formação em si, ela é uma formação para o dia a dia de qualquer escola. Então, prioridade ao respeito às iniciativas das crianças, ao estímulo da construção de hábitos alimentares equilibrados e a avaliação dos protocolos de higiene e segurança dos alimentos, né? Essa questão de valorizar a iniciativa da criança, para a gente é um princípio muito, muito importante, assim, que tem que estar com Covid ou sem Covid, né, com retorno ou não retorno, a gente tem que sempre pensar como que está sendo valorizado isso. Como vocês já sabem, a gente vai ter um encontro por mês para tratar desses assuntos e a gente acredita que a formação mesmo ela vai acontecer através dos fóruns, porque é lá que a gente vai conseguir escutar vocês e fazer essa interlocução. E daí a gente convidou, né, as equipes gestoras para participarem desses encontros com a gente, mas a gente ficou pensando muito qual é o papel de vocês, né? Então, como vocês já viram na formação de gestão, a primeira ação de vocês é criar um comitê, né? Deixa eu tirar aqui essa imagem para a gente poder ler o slide inteiro. Então, a primeira ação era criar o comitê. Então, o que a gente pensa como um papel de vocês? Coordenar, implementar e responder pela formação de seu comitê. Então, vocês que vão ser o elo de trazer o que acontece no comitê para esse grupo aqui, para a gente poder trabalhar essas questões. Então, vocês precisam criar um cronograma dessa formação, né? Como vai ser a formação que vocês vão coordenar lá no seu comitê? Vocês vão ter que sempre lembrar de convocar as pessoas para essa reunião, garantir que elas participem dessas reuniões. E vocês que vão coordenar essas reuniões dos comitês. Pensar em estratégias que vocês possam garantir um clima amigável e garantir que todas as dúvidas, as tarefas, os acertos, tudo que acontecer naquele comitê, vocês consigam postar a tempo no fórum para a gente poder ler, discutir e trabalhar no próximo encontro. Tá, deixa eu voltar aqui. E daí, para a gente entrar no assunto da nossa formação de hoje, propriamente dito, a gente quer começar passando um vídeo para vocês, que ele chama o Mito dos Cuidados. E conforme vocês assistirem esse vídeo,
a gente quer que vocês escrevam no chat quais são as ações que vocês percebem que são relacionadas à alimentação. Então, o vídeo vai mostrar várias cenas e a gente quer que vocês vão escrevendo as ações relacionadas à alimentação. Eu vou só parar de compartilhar um minutinho para olhar a carinha de vocês, ver se tá tudo bem, faz um joinha se tiver, se pode seguir passando o vídeo, ou se precisa interromper por alguma questão. Então tá, então eu vou seguir com o vídeo. Deixa eu voltar lá no PowerPoint. Marca o quadradinho do áudio, hein, Mari? Fala de novo. Quadradinho do áudio você marcou na hora de compartilhar? Ele não pediu, então deixa eu parar e fazer de novo. Tá. É Mac, né? O seu? É. Ah, tá. Às vezes não pede não mesmo. Ele não tá pedindo, mas ele, normalmente ele tem funcionado, viu, Gui? Ah, então tá bom. É. Aqui e agora aqui. Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar nome à criatura que havia mudado, Júpiter proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão, que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito, receberá de volta este espírito por ocasião da morte da criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo, receberá, portanto, também de volta o seu corpo, quando essa criatura morrer. Mas, como você, Cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto viver. E uma vez que entre vocês a acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Esta criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Eu quero fazer uma observação, porque essa fábula está num livro que é do Leonardo Boff, que é O Saber Cuidar, né? O Leonardo Boff, ele é um filósofo e um teólogo brasileiro que discute as questões de cuidado há mais de 30 anos, enfim. Mas a fábula, ali está dito, autor Leonardo Boff, mas não é. Na verdade, o autor dessa fábula é Higino. Higino era um bibliotecário do Paládio, em Roma, nascido 17 anos antes de Cristo. Ele era um escravo, vindo possivelmente da Espanha, que quando um dos Césares chega a Alexandria, que é lá no Egito, encontra esse bibliotecário, acha que ele é um homem brilhante, traz para o Paládio, traz para Roma, para ele cuidar da biblioteca romana, lhe dá a liberdade e o nome do César. E Higino, ele é considerado o grande coletor e escritor das fábulas, que lá naquela época era tudo de tradição oral. E aí a fábula do cuidado
ela é considerada uma obra-prima, porque ela é uma história pequena, muito concisa, com palavras muito precisas e que, na verdade, passa para a gente como a humanidade já vinha pensando na questão do cuidado. O cuidado não é Deus, não é um Deus, ele não é todo-poderoso, mas ele nos acompanha a vida toda. Quando não existe cuidado, nós morremos, voltamos para a Terra. Nossa alma para Júpiter e o nosso corpo para a Terra, né? E existe cuidado, inclusive após a morte, né? Onde você cuida do corpo, você, enfim, embala, põe coisas que representam aquela sociedade. Algumas culturas enterram, outras botam fogo, cremam, né? Mas sempre tem alguns momentos, ainda na história posterior à morte, que a alimentação está lá presente. Então, na cultura japonesa, tal, eles levam comida, na cultura brasileira, você põe velas, que significa o fogo, a permanência, a vida. Então, mesmo após a morte, existem ações de cuidado nas diferentes culturas. Então, os cuidados nos acompanham, inclusive, na morte. É um pouco isso que... Oi. A Kátia escreveu aqui no chat a palavra afeto, né? E eu queria que as meninas, aliás, meninas não, né? Temos homens também presentes. Todos completassem, né? Quando a gente pediu para vocês observarem, pensando nesse mito dos cuidados, quais são esses cuidados que dizem respeito à alimentação que apareceram ali, né? Então aqui, ó, a Andreia está escrevendo: higiene de mãos, escovar os dentes, olho no olho, toalha de mesa, mão na massa, culinária, comida gostosa, brincar de amamentação. Nossa, olha que riqueza, né? Sim. Daí eu não sei se vocês querem escrever ou se alguém quer falar de próprio punho, né? O que enxergou ali de cuidados de alimentação para completar. Gisele está falando compartilhar. A Rosana, brincar de faz de conta, delicadeza. A Elisa falando experimentação de frutas. Mais alguém que gostaria de compartilhar o que viu? Na verdade, eu estou escrevendo, mas não está aparecendo lá. Está como então privado. Fale. Eu acho que todo o processo, né? Não tem uma cena. A criança acaba confiando em tudo que é ofertado a ela por aquele educador que ela confia. Então, o ato de alimentação é uma consequência, é uma coisa tão natural como brincar, como trocar. Amy Pickler fala muito desses momentos privilegiados. E eu acho que a maior luta nossa dentro do SEI é mostrar para o educador que não é na hora da proposta que é privilegiada, é na hora da alimentação, é na hora da troca, é na hora de pôr para dormir. É nesse momento que você realmente mostra para a criança o quanto o mundo é bom, o quanto ele pode confiar nas pessoas que ali estão. Né? Então, para mim, o ato de alimentar é uma consequência de todo um processo de cuidado, de carinho, de amor e de atenção com essa criança. É isso, minha opinião. Com certeza. Vou completar aqui com outras falas do chat. A Josiana: o cuidado está totalmente vinculado a proporcionar o melhor com respeito e empatia, na alimentação inclusive, proporcionar diversidades de alimentos. Ana Paula: cultivar e experimentar. Valim: escuta da criança e dos bebês. Rosana: inteireza. Alessandra: incentivo. Andréia: olhar com escuta é repleto de cheiros, texturas, afetos e interação. Rosana: sim, alimentação como proposta de aprendizagem, cuidado. Ana Hélia, do Sei Girassol: eu gostava muito de brincar de comidinha quando criança, lembro da comida da alma e a minha brincadeira favorita era brincar de fazer comidinha nas panelas de barro. Josiana: poder experimentar, escolher. Nossa, gente, eu estou emocionada aqui. É verdade, é lindo.
Né? Como isso toca a gente, né? Como diz respeito a uma coisa que está ali dentro construído, né? Essa relação de cuidado, né? Muito bom. Vamos seguir, então? Deixa eu Vamos. compartilhar de novo aqui os nossos slides. Uma hora a gente fica boa disso, né? Eu vou discutir um pouquinho essa questão do cuidado, porque, na verdade, o cuidado é construído, né? O que a gente percebe é que, para a gente aprender as questões relacionadas ao cuidado, eu preciso ser cuidado. Então, se a gente olhar, por exemplo, as crianças mais sofridas, com maior necessidade de atenção na escola, se a gente for olhar para essa criança, for olhar para a sua família, com muita frequência a família não foi cuidada. Então, existe nas famílias que, enfim, tem mais conflitos com a escola, mais dificuldade de seguir uma regra, ou se a gente olhar todo aquele grupo que está ali, precisa ser cuidado para que, na verdade, ele reaprenda as questões de cuidado, que ele possa cuidar, né? Eu avalio sempre, quando olho para a escola, que a escola é o cuidado de uma geração para com outra. A essência da escola, que a gente, quando olha, sempre pensa, vai alfabetizar, vai aprender isso, vai aprender aquilo, mas a essência dela é que alguém, em algum momento, lá atrás da nossa história humana, olhou e falou, nossa, para que essa geração dê certo, para que essas crianças possam ser mais felizes, enfim, se localizarem nesse mundo, nessa sociedade, se eu não fizer uma escola que cuide disso, que cuide da sua formação, ela vai ser uma geração perdida. E a gente encontra, em termos históricos, um monte de momentos de educadores que ficam olhando os adolescentes e as crianças e dizendo, nossa, para que eles possam ter o melhor desempenho nesse mundo, para que eles possam ser mais felizes, e etc., eles precisam vir para a escola, né? Então, não é só o Sócrates, lá no começo da filosofia. As diferentes culturas têm momentos que elas pensam nessa questão grande de como que uma geração cuida da outra. E um dos grandes cuidados está lá na escola, que vai sistematizar uma série de coisas, né? E também acho que amarrar esse conceito que eu só aprendo a cuidar dos outros e de mim mesmo se eu for cuidado. Se essa relação ela não for clara e ela não tiver expressa, não tiver sistematizada, a gente tem um desmonte das relações do cuidado, que a gente está vendo muito no meio dessa pandemia, não é? Aonde, por N razões, N políticas, econômicas, culturais, etc., que se exacerbou uma questão do abandono, onde o cuidado ele não está pautado, ele não veio claro para a sociedade como um todo, não é? E imagine o que é o comprometimento dessa perda impactar em 120 mil mortos, e só em São Paulo 30 mil, né, no estado de São Paulo. Então, acho que está na hora da gente pegar esse paradigma que é desafiador e a gente trazer ele para o meio escolar, que é onde nós atuamos, e, enfim, e resgatar isso na nossa cultura, novamente, porque ele está esfacelado, ele está esgarçado, né? Algumas pessoas fazendo muita força para cuidar de si e cuidar do outro, e outros fazendo um movimento oposto, né? Claro que a gente pode estar entendendo isso, que são questões econômicas, políticas, e eu acho que muitas delas são mesmo de caráter psicológico, mental mesmo, e que um jeito de enfrentar o medo é negá-lo, né? Um jeito de enfrentar é negar. Então, a negação aparece
Aí eu não cuido nem de mim, nem do outro, não interessa, a vida é assim. Enfim, tem um abandono de si mesmo aí. Tem uma coisa de não gostar de si também, no meio desse caminho. Então, como é que nós vamos resgatar essa? Porque essa questão também está presente na escola. Tem um lado da gente que também faz esse movimento de não cuidar, de não querer, né? Eu acho que as professoras, os funcionários que estão dentro da unidade escolar, eles precisam, de novo, construir e reconstruir, repensar as questões de cuidado. O cuidado ele é estudado, na verdade, pela filosofia, né? Que faz a conceituação, que resgata a história, que busca onde isso aparece, e muito feito pelas ciências médicas, nutrição, enfermagem, particularmente, tem uma grande profusão de produção em relação aos cuidados. Mas eu acho que a gente vai pegar aqui, fundamentalmente, 2 filósofos, um brasileiro e um que é francês, que eles conceituam historicamente aonde e criam os conceitos do cuidar do outro, que é o primeiro conhecimento que a gente tem dos cuidados, que é o Leonardo Boff, que escreve um livro na década de 90, se não me engano, que é o Saber Cuidar, a Ética do Humano e a Compaixão pela Terra, que é esse livro aqui, é um livro lindo, dá para a gente abaixar também em alguns sites, até para a gente ler um pouquinho. Eu acho que ele vale a pena ser resgatado, né? Porque ele faz essa discussão fundamentalmente do cuidar do outro. E o cuidar do outro não é só o outro humano, é cuidar da sua casa, do seu quarto, das suas coisas, da sua rua, do seu bairro, da tua cidade, do seu país, das plantas, dos rios, enfim, ele vai trazendo o grande desafio humano, que é cuidar dessa casa grande que a gente tem, que é o mundo que a gente vive, e que não dá para mudar, né? A gente não tem como catar uma malinha e mudar para Marte ou para a Lua. Isso é ainda impossível para nós. Essa é a nossa casa. E se nós não cuidarmos desse espaço, vai chegar uma hora que essa casa não vai conter todo mundo, né? E a gente está vendo isso acontecendo, né? Mudança climática e uma série de eventos que estão ligados ao descuido, na verdade, aquilo de não cuidar nem do que está próximo e nem do que está distante, como se a Terra fosse algo que não se esvaziasse, mas ela pode, na verdade, vir a morrer, né? E levar a gente junto, não só a gente, e outras vidas juntos. Então, o Leonardo Boff, ele define o cuidar do outro como zelo, como bom trato, e principalmente eu acho que o que diferencia o conceito de cuidar do outro é a sintonia com o outro. Seja a sintonia com as suas plantas, seja a sintonia com a sua rua, seja a sintonia com as pessoas. O que é isso? Na verdade, a gente tentar conhecer aquele que está próximo da gente, reconhecer as necessidades que esse próximo tem, e eu poder dar repouso, dar continência para esse outro, dar alento, dar energia, enfim, é cuidar mesmo, né, em outras palavras, desse outro, e que esse outro são muitos outros, né? Passa pelas pessoas, pelas crianças, pelas mulheres, e que cada uma dessas figuras que eu estou falando, né, desses atores, tem cuidados diferenciados, não são cuidados iguais. E nenhuma criança é igual à outra, né? Cada um tem a sua digital própria e as suas demandas que são particulares, né? Então, esse é um conceito do cuidar do outro, que envolve não só as pessoas, mas envolve o que está no mundo, o que está na nossa casa, que está no lugar onde vive, onde a gente mora. Elza, Oi. Esse livro que você mostrou é o texto que a gente vai fazer a leitura para o próximo encontro, né?
Não, esse texto ele é do Bernardo Toro, o que nós Ah, vamos fazer. O Bernardo Toro ele é um pedagogo e um filósofo também, e ele é um educador colombiano, e ele tem uma parceria muito intensa com com o Leonardo Boff, e eu indico até uma palestra dos dois juntos no YouTube, que é muito interessante, mas tem indicação, depois vocês veem a aí. gente precisa colocar essas indicações para elas, então, depois. E que tá muito, e é muito interessante a conversa dele, porque o Bernardo Toro, o tempo todo, ele fica dizendo que a escola é responsável, ele traz isso para a escola, porque ele é um pedagogo também, como um lugar que a gente pode, enfim, estar falando desse grande desafio que esse milênio no qual nós estamos entrando tem pela frente, que não é uma coisa menor, que é uma grande questão para poder a sobrevivência da espécie humana, enfim, de muitas coisas que estão ao nosso redor. E tem um outro, né, um outro filósofo interessante, que é um italiano, que é um francês, perdão, que é o Michel Foucault, que ele faz um resgate das questões do cuidado histórico pelas épocas, desde a Grécia e passa pela Idade Média, pelo mundo romano e tal, e aonde ele vai, na verdade, construindo o conceito de cuidar de si. Então, ele diz que se eu não conseguir aprender a cuidar de mim, eu não consigo cuidar dos outros. E que essa ideia do cuidar de si não é algo egoísta, mas sim é um jeito de você se postar na vida, de se pôr na vida, né? É um jeito de agir, é um jeito de ser, aonde a questão da identidade e da autonomia está pautado, porque o sujeito que não é autônomo e que não tem uma identidade consolidada, ele não vai conseguir decidir nada sobre a sua vida, ele não vai conseguir reconhecer nem as suas necessidades. Então, ele traz um outro conceito de cuidado que é um parâmetro muito interessante. Essas ideias do cuidar de si está num livro que chama Hermenêutica do Sujeito, que é o último livro que o Foucault escreve em 1982, um curso que ele dá de um ano lá na França, para assim, as salas enchiam com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas para ouvir o Foucault falar deste conceito, que era um conceito que estava sendo criado e que impacta sobre nós, porque traz isso, traz essa construção, né, do ponto de vista de estruturação, de você ter, na verdade, saber o que você é, o que você precisa e, na verdade, lutar por esses direitos e tal. E que não é uma ação egoísta, porque o que eu sou depende do outro, né? O outro que também me ajuda a construir, o outro que me olha e que me permite ir me construindo, né? Dentro da identidade, da autonomia dessas expressões. E tem um outro conceito de cuidado, que é o autocuidado, que, na verdade, é feito pelas ciências médicas, né? Ou pelas ciências que estão ligadas à promoção, particularmente à promoção da saúde. Também tem uma construção de conhecimento aí dentro, também tem uma questão de saberes muito próprios da questão do cuidado, mas é muito diferente do cuidar do outro, do cuidar de si, que são propostas mais amplas do cuidado. O autocuidado ele fica muito mais restrito a protocolos, a ações um pouco menores de garantir a saúde imediata daquele sujeito, né? Que é o que cabe à ciência médica. Então, por exemplo, são os discursos da nutricionista que tem de comer de forma equilibrada, da educação física que o sujeito tem de fazer exercício físico e tal. É um mundo que tem ética, tem uma política por trás, enfim, mas é muito diferente do cuidar do outro e do cuidar de si, que traz, enfim, no seu bojo, a questão da construção de ser solidário com o outro, da construção de você sair de si, conseguir ler o outro,
são questões mais éticas, mais filosóficas, que eu acho que a gente vem perdendo aí nesse caminho. Se vocês tiverem questão quanto a isso, eu estou deixando o texto para vocês lerem, é um dos textos que vocês vão ler, e que vai discutir um pouco essas questões, vamos dizer, política e ética do nosso momento, e que ela pega o professor de cheio, porque se eu não construir essas éticas ligadas ao cuidado de si, ao autocuidado, na verdade, a gente vai ficar com esses conceitos e essas ideias esgarçadas. E só para vocês saberem, essa não será a última pandemia que nós temos. Na medida que você mexe na natureza de forma desorganizada, a gente vai mudar algumas coisas no funcionamento do mundo e possivelmente nós, daqui 10 anos, teremos de enfrentar outro tipo de pandemia, porque, na verdade, é isso que acontece. Quando você desequilibra o meio ambiente, aparecem coisas que a gente não conhecia, que a gente não sabe lidar, e que, na verdade, atinge muita gente, e, enfim, e põe a vida a perecer, inutilmente, vamos dizer. Porque se eu tivesse cuidado do ambiente, isso não teria eclodido desse jeito. Né? Vamos lá? Elza, eu abri um pouquinho para poder ler o que as pessoas escreveram no chat, e também se alguém quiser comentar alguma coisa. Então, aqui a Rosana ela fala terra como nossa casa comum. E daí a Josiana fala, por isso é necessário tentar conhecer aquele que está próximo, ou seja, buscar a sintonia com o outro, lembrando que esse outro são muitos, profundo. Daí Ana Hélia fala, o cuidado de si e do outro tem a ver com autoestima e saúde. E a Raquel está pedindo para a gente deixar aqui o nome do texto, o nome do livro que você citou. Ah, tá. Então, Leonardo Boff, que é um filósofo brasileiro e um teólogo super importante. O livro chama Saber Cuidar, a Ética do Humano e Compaixão pela Terra. É um livro belíssimo, emocionante. Você lê numa tacada, porque ele não é muito grande, mas ele é muito profundo. Elza, saber cuidar, a ética do humano, compaixão pela terra? Compaixão pela terra. E compaixão aí na verdade, lidar com a terra apaixonadamente. Ele vai resgatando o amor, na verdade, que a gente teria de ter pela nossa terra, que não tem como a gente sair dela, não tem como a gente mudar. Né? Ela é nossa e ela não é infinita. Né? Legal. O pessoal, a maioria de vocês está com a câmera fechada, e assim, eu não consigo saber se está tudo bem, se a gente pode seguir, se vocês querem fazer algum comentário. Quem que está com a câmera fechada? Estamos abrindo agora, porque tá. Tá indo tudo bem? Podemos seguir, então? Então tá, vou voltar lá para o nosso PowerPoint, então. Então, eu vou falar um pouquinho do grande cuidado que nos pega todo dia, cotidianamente, no mínimo 3 vezes por dia, que é falar um pouquinho da história da alimentação, porque a alimentação é um grande cuidado. Talvez o cuidado primeiro que intuitivamente o homem foi se apropriando dele, né? Porque a maternidade, o primeiro ato depois que a gente nasce é mamar, né? E quem não recebe esse carinho, enfim, que não tem alguém para alimentá-lo, para cuidá-lo, quando ele é pequeno, ele morre. O filho do homem, né? Como eu digo, o filho da espécie humana, ele talvez seja, do ponto de vista da natureza, o sujeito que mais precisa de cuidado por mais tempo. Né? A gente precisa de cuidado a vida inteira, mas tem momentos que eles são muito, muito fortes. E um dos grandes cuidados ele está representado pela alimentação. Né? Então, vou falar um pouquinho como é que, do ponto de vista não biológico da nutrição, mas do ponto de vista sociológico, do ponto de vista das construções que
a civilização foi fazendo a partir da alimentação, como isso impacta na nossa vida e como isso é bastante significativo. Então, eu vou começar lá na pré-história um pouquinho, no primeiro ato significativo da espécie humana, que faz uma diferença brutal em me diferenciar dos outros animais. É quando o homem aprende a cozinhar os alimentos. Na verdade, é quando o homem se apropria do fogo, mas não só porque caiu um raio, não só porque deu um fogo na floresta e eu guardei esse fogo, mas, na verdade, quando eu aprendi a fazer a ignição, eu aprendi a controlar o fogo, que eu posso pôr o fogo na hora que eu quero, quando eu quero. Quando o homem fez isso, ele estabeleceu uma grande, e ele reconheceu isso, ele estabeleceu uma diferença profunda entre ele e os outros animais. Então, os outros animais não comem com cerimônia, não tem necessidade de construir objetos e tal. Mas o homem, quando ele se apropriou de fogo e ele aprendeu a usar esse fogo, a controlar, ele também descobriu que ele podia cozinhar os alimentos, os mais diversos alimentos. Esses alimentos iam adquirindo sabores mais sutis, de melhor qualidade. Também, quando ele fez a cocção, ele também se protegeu de um monte de contaminações as mais diversas, então ele pôde comer um alimento mais saudável. E isso também deu mais tempo para o ser humano, né? Na hora que eu faço a cocção, ou que eu caço, que eu trago a carne e eu vou fazer a cocção, eu também tenho de partilhar isso com os outros, porque eu matei um animal que é grande e eu não vou conseguir comer esse animal sozinho. Então, isso faz com que eu agrupe semelhantes, ou da mesma família, ou dos grupos que estão próximos, e isso foi permitindo para o ser humano inventar sinais e possivelmente construir a linguagem oral como nós a conhecemos. Então, e representações também, né? Porque também o homem passou a ter mais tempo. Na hora que ele tem o fogo, ele pode permanecer mais tempo desocupado, porque também é mais fácil mastigar, muda a estrutura física do rosto humano, né? As musculaturas do rosto vão ficando mais finas, porque eu não preciso gastar tanta energia para conseguir comer. E quando isso está cozido, também eu tenho melhor aproveitamento desses alimentos internamente, porque eles já vão, vamos dizer, parcialmente digeridos para dentro do corpo da gente, né? A cocção é um jeito de eu decompor algumas coisas para que o meu organismo possa aproveitar. E isso também faz com que sobre mais espaço no cérebro e também permite, vamos dizer, que um cérebro maior sobreviva e que isso vai dando saltos de qualidade, enfim, para a espécie humana, né? Fazendo com que esse homem desenvolva raciocínios e habilidades no primeiro momento, tanto para caça como para sofisticar a alimentação. Os primeiros objetos que a gente encontra lá na pré-história, além dos elementos de caça e de morte, a gente encontra vasilhas, né, objetos feitos na pedra, na cerâmica, enfim, para conter os alimentos, para conter a água. E isso vai fazendo diferença nesse grupo humano, porque ele não precisa o tempo todo estar indo no rio beber água, como ele também não precisa o tempo todo estar saindo para fazer e se expondo aos riscos que o mundo tinha naquele momento. E também esses objetos, eles vão quem construía, aquela comunidade que construía esses objetos, ela ia pondo símbolos, marcas que eram daquela cultura, daquele grupo. Vamos lá? Um dos objetos mais fáceis, assim, visíveis que a gente encontra, você pode mudar, Mari, a imagem, é o forno. O forno de barro é uma das primeiras coisas que a gente encontra feito, tá? Pelo homem. Quando você cava, enfim, arqueologicamente em busca, enfim, de conhecer aquela cultura, o forno é uma coisa
que aparece muito cedo em diferentes culturas, em diferentes grupos. E na minha infância, eu vivi num sítio que tinha o forno de barro, que era feito pelos meus tios, meu pai é uma raspa de tacho da família, então eu tinha tios que eram 30 anos mais velhos do que meu pai, para vocês terem ideia. E a gente passava muito tempo, eu fazia qualquer coisa, estudava de tudo para poder ir em novembro, ir para lá e voltar só em fevereiro, né? Porque amava aquele lugar. E o primeiro forno de barro que eu conheço, na verdade, ele foi feito por um cupizeiro que meu tio pega, acha no pasto, e ele me diz, eu estava junto, e ele diz, esse daqui vai ser um excelente forno, porque o cupinzeiro é um forno melhor do que aquele que eu faço. E aí, bom, uma luta para tirar o cupinzeiro, e chama carro de boi, e põe o cupinzeiro, e aí foi feito, né? Foi adaptado lá perto da cozinha um forno feito, na verdade, do cupinzeiro. E isso era histórico. Isso não era uma coisa só do meu tio, isso a gente encontra na história do mundo caipira paulista, que aqui tem muito cupim e que muitas comunidades usavam o cupinzeiro mesmo como primeiro forno e depois vai sendo elaborado, né? Que é muito interessante, que isso não é uma novidade, isso também devia estar lá atrás na história dos primeiros homens, quando começa a se civilizar e a construir uma cidade. Vamos lá? A Gisele está aqui completando. Amo comida em fogão a lenha e forno de barro. Que ideia maravilhosa usar o cupinzeiro. Porque o sabor é diferente, porque é cozido mais lentamente, porque, enfim, tem os segredos lá, né? Eu acho que também a gente teria de estar pensando que essa preparação, né, essa partilha da carne dos primeiros grupos humanos, elas exigiam isso, exigiam a reunião do grupo para poder consumir aquilo, né? E as refeições, elas vão tomando outras formas, elas vão se ritualizando. Você vai fazendo a partilha do alimento, você vai também ficando mais solidário, você também começa a reconhecer a necessidade do outro ou não. Então, tem uma construção, na verdade, de sociedade, dos primeiros movimentos de grupos que são sociais e que depois vão crescendo devagarzinho e tal. E a gente vai reforçando com isso a construção das regras de convivência, né? Poucas vezes as pessoas são assassinadas no meio de um almoço, né? Porque a comida sempre tem uma representação de paz, de tempo, que ali a gente não vai pegar a faca e matar o outro e tal, a não ser que eu seja gangster, é outra história, mas esse sujeito já está fora das regras, vamos dizer assim. Mas, socialmente, quando a gente se torna um comensal, na verdade, a sociedade vai desenvolvendo esse saber, ela vai criando regras de comportamento. Você não come com o inimigo, você come com os amigos, né? E tem um monte de coisas, de palavras que vêm desta construção. Por exemplo, compartilhar, né? Compartilhar quer dizer dividir o pão, e que vem dessas práticas. Então, ela influencia, a questão da alimentação influencia na língua, ela influencia em costumes, ela influencia regras, e se a gente se perceber, se olhar mesmo hoje, a gente tem um monte de atos cerimoniosos para comer, né? Eu, por exemplo, se eu não puser uma toalha e eu não vou arrumar tudo lá bonitinho, é como se eu não comesse. Parece que é mais importante eu fazer tudo isso do que a própria ingestão. Então, tem toda uma coisa de trabalho que a gente vai fazendo antes que representam como funciona a nossa sociedade e tal. E que a criança, por exemplo, na escola, ela vai construindo essas regras sem que eu precise falar muito sobre ela. Só o fato de estar ali, eu
que eu estou partilhando, eu vou começando a respeitar o espaço do outro. Eu não roubo, a criança não rouba a comida do prato do outro. E se faz, ela rapidamente aprende que não pode fazer, que ela tem de respeitar porque aquilo é do outro. Né? Ela pode até oferecer para dividir, isso as crianças fazem muito, mas é uma oferta. Eu é que ofereço para o outro se ele não quer dividir aquilo comigo. Isso é respeito, isso já é uma cerimônia, vamos dizer. Né? Eu não vou lá com o meu garfo e roubo o bife alheio. Eu posso até pedir, mas então tem uma regra aí, né, de comportamento e de socialização, né, que é construído sem que a gente escreva essas regras. Elas são mais ou menos natural, e quando você vai, todas as sociedades, das orientais até no Brasil, essas regras não estão escritas, elas são do viver, do partilhar, do comer junto, do estar junto, e que a gente vai construindo isso. E também existe um outro lado, além da socialização e dessa ritualização da comida, também tem um prazer de comer junto, porque ele permite, né, a evolução do paladar. Então, quando eu estou lá junto com outros iguais ou diferentes, e aparece uma questão nova na mesa, eu até me desafio a experimentar aquilo. Porque se eu comesse lá solitariamente, eu ia fazer possivelmente uma repetição monótona daquilo que já foi aprendido lá. Mas quando eu estou com o outro, tem um desafio novo, e aí eu posso romper com esse que a gente chama paladar infantil, que é o paladar dos 2 primeiros anos de vida, que está lá todo protegido para a mãe, para um paladar mais eclético, mais amplo. Deixa eu falar um pouquinho do paladar, porque eu acho que ele é super importante do ponto de vista biológico mesmo. Ô, Elza, eu vou só abrir aqui para a gente ficar olhando a carinha das pessoas, mas pode falar. Tá bom. Então, o paladar, ele, na verdade, a gente, quando nasce com o paladar na pontinha da língua, que é o paladar de preferência para o doce, que já está começando a se desenvolver lá dentro da barriga da mãe. Tanto é que o bebezinho na barriga da mãe chupa o dedo e ele sente o gosto do líquido amniótico, se é mais doce, mais salgado, mais isso, porque esses sabores também passam para esse líquido e tal. E tem uma razão para isso, porque o leite humano é super doce, né? Ele tem uma quantidade calórica muito alta, dado pelo sabor do leite materno, que é bastante doce, vamos dizer. E de 0 meses até 1 ano de idade, aproximadamente, você vai desenvolvendo as papilas gustativas, né, lentamente, com os sabores básicos, que é doce, azedo, salgado, amargo, e o paladar ele não é dado só pelo gosto, ele é dado também pelo cheiro, então é uma combinação. E também não é dado só por isso, ele é dado pela textura. Tem coisas que a gente come que tem uma textura mais firme ou mais macia e tal. Então, esse conjunto faz a evolução do paladar. É tanta combinação que tem no paladar que a gente pode passar uma vida inteira e nunca conseguir explorar todas as possibilidades do paladar que a gente tem, né? Então, o sujeito que não se arrisca, que não experimenta as coisas, enfim, que é muito medroso para esses desafios novos, ele também não desenvolve uma área, enfim, da sua sensibilidade para experimentar outras coisas, outros alimentos, outras culturas, né? De outras culturas e tal. E, possivelmente, isso também impacta no próprio comportamento do sujeito. Né? O sujeito que não quer nunca sair da norma, ele nunca se arrisca. Tal. Os sujeitos que experimentam mais coisas, a gente percebe que ele é um cara mais atirado no mundo, ele vai lá, aceita mais desafios e etc. Ô, Elza. Então, oi. Não, que tem vários comentários aqui, termina de então, falar. Manda ver, fala. Elas falaram assim, a Raquel, lembrei da minha avó, comidas maravilhosas feitas nesses fornos. A Gisele, trocas de experiências gastronômicas, paladar fica mais rico.
A Anaélia, verdade, ninguém come com inimigo. E muitas vezes a professora não entende quando a criança quer ficar na mesma mesa com um amiguinho. Uhum. A Gisele, a companhia ajuda no estímulo para quem não come. Sim. O Ricardo fala saúde. Às E é vezes, verdade, né? E a escola é muito propícia, né? Porque você sai da família, você vai viver com iguais e vai estabelecer outras regras ali e outros desafios. Então, a escola é um lugar muito particular para o desenvolvimento. Então, tem um aprendizado que não está escrito no livro, mas é um conhecimento que é para a vida, para o sujeito, para como ele vai enfrentar a própria vida. A alimentação permite isso, né? Uma grande descoberta, além das coisas de ciência que a gente pode pôr aí, porque a nutrição e a alimentação é uma arte, é uma ciência, então ela é muito ampla, é um leque de exploração enorme, né? Só para vocês terem ideia, quando a gente pensa em construir experiências, né? Criar campos de experiência, enfim, da alimentação, que você pode pensar até como uma sequência, vamos dizer, para o planejamento, sequência aí entre aspas, a gente usa o mesmo modelo para as experiências artísticas, porque o aprendizado tem essa mesma amplitude em relação à alimentação, que é esse desenvolvimento da sensibilidade, tem uma técnica por trás, né? A gente tem um jeito, uma técnica para fazer o bolo, para fazer o pão de queijo, para isso, é técnica, tem até o texto de alimentação é um portador muito particular, só ele é assim, né? Tem lá uma lista de coisas, depois modo de fazer, tararará, que é muito particular. Né? Até isso está lá na alimentação. A alimentação implica até em construir um gênero, vamos dizer assim, na literatura. Se você e a construção de toda a estética, né? Como Sim. a alimentação tem muito a ver com a estética, né? Sim. Você come o que é bonito, você come o que é cheiroso, você come aquilo que agrada aos olhos. Né? Se está feio, você já, né, fica pensando duas vezes. Eu nem tanto, porque, na verdade, eu tenho um impulso sempre de é novo, eu quero ver o que é. Posso ser que eu cuspa tudo daqui a 5 minutos, mas eu tenho esse impulso permanente. Nossa, deve ser bom, porque se o outro sujeito está comendo, deve ser bom, né? E nem sempre é. Mas, assim, acho que não ter medo desse desafio e pensar que é infinito. O paladar é praticamente infinito. Acho que são 16 mil tipos de coisas que a gente pode sentir, de sensações diferentes, isso prevista no paladar, e nunca a gente vai dar conta disso, porque tem de viver montão, né? E a gente vai comparando, a gente vai fazendo aproximações também, que isso daqui é parecido com aquilo, né? Olha, tal fruta parece com tal outra coisa, que são aproximações. Então, isso vai ampliando, né, o nosso universo, enfim, de pesquisa do paladar. Ô, Elza, deixa eu subir aqui no chat. A Anélia fala assim, às vezes as mães nos procuram e questionam que seu filho não come em casa e o mesmo alimento que come no seio. Então, explicamos essa questão do prazer em estar junto com as outras crianças, estimulando assim a evolução do paladar. A Josiana, verdade, esses momentos de alimentação são preciosos para partilha e socialização. A Valéria, hoje nossos desafios são as dietas especiais, as crianças já nascem com restrições. A Gisele, Ricardo disse saúde para você quando espirrou. Ricardo, obrigada, achei que você estava participando da nossa discussão, obrigada. Daí a Gisele, muitas crianças com restrições para os alimentos. Elizabeth, nesse período de pandemia, uma família nos procurou perguntando como era preparado o arroz com cenoura, pois sua criança pediu para ela fazer, mas o menino dizia que não era igual da escola. O preparo dos alimentos, a textura e o sabor foram ampliados da escola para a família. Aline, na escola, muitas crianças têm a possibilidade de viver uma experiência diferenciada de alimentação, conhecer diferentes alimentos, pratos de vidro, toalha na mesa, alimentação de forma organizada, como um ritual. Josiana, o desafio é construir esse espaço na alimentação com tempo tão limitado para tudo e todos dentro dos 6. Temos que criar estratégias.
Então, eu vou colocar agora, Elza, o próximo slide para a gente poder falar justamente disso que ela levantou. Exatamente, manda ver. Deixa eu colocar aqui. Então, essa foto é de um SEI de São José dos Pinhais, onde eu e algumas companheiras fizemos formação lá durante 3 anos. Foi uma experiência muito rica de São José dos Pinhais. E aqui é um grupo de crianças por volta de 3 anos e pouquinho, que estão, na verdade, curtindo, né, essa alimentação tão cuidadosa, esse jeito de cuidado com o espaço, cuidado com a mesa, cuidado com com a forma de colocar comida, usando prato de vidro, que tem razões que são razões biológicas, mas também tem razões que são estéticas, ligadas à própria sociedade da gente, né? O prato de vidro, e qual a vantagem dele? Porque como ele é muito liso, basta você lavar com sabão, botar para escorrer, e você praticamente não tem... você reduz significativamente o número de bactérias, de colônias ali, e ele fica limpo muito facilmente, né? E ele é um material que não elimina toxicidade, nada sai do vidro, porque ele é um material que a gente chama estável, e, na verdade, é próximo ou quase igual como a grande maioria da nossa sociedade come, com pratos ou de louça ou de vidro, enfim. Então, são práticas reais da sociedade. Não estou inventando uma coisa diferente para pôr ali. Prato de plástico é uma tragédia, por quê? Porque eu não consigo higienizar aquilo adequadamente. Historicamente, eu sei como o prato de plástico veio parar na educação infantil. Foi exatamente quando eu entrei na educação infantil que se introduz o prato de plástico, porque o prato de plástico, na verdade, na década de 70, você tem uma explosão da produção de coisas de plástico. E um pouquinho antes, o plástico ele foi usado nos serviços penitenciários. Por quê? Porque não era vidro, era mais difícil virar arma e etc. Só que os presidiários começaram a derreter o plástico e a fazer armas com o plástico, tá? E aí, então, ele foi cortado. Só que a fábrica que produzia pratos e potes de plástico era assim de achar um outro nicho para vender. E qual foi o nicho? Saíram da penitenciária para a escola, né? De cor azul, que é uma cor que diminui o apetite da gente. Então, quem quer fazer dieta, é legal botar o azul jeans. Por quê? Porque o azul é menos estimulante. Se a gente pensar na fome, pensar na comida, ela sempre tem essas cores quentes, né? Amarelo, ocre, laranja, são as cores, se eu tiver de desenhar para representar a fome, ela sempre vai ser quente, né? Vão ter cores quentes ali. E aí, o que enfim, o Estado faz de forma generalizada? Queria fazer economia, então punha tudo azul, diminuía, né? Toda a energia vai para baixo, a criança come menos e tal. E o mais grave hoje em dia é a dificuldade de higienizar qualquer coisa que seja de plástico. Depois de 3 meses de uso, ela tem microfratura e eu não consigo mais limpar aquilo. Além do que, conforme o tipo de comida que eu ponho nesse prato, tem saída de produto de plástico se diluindo com a comida. E que a gente nem sabe que tipo de estrago faz. Então, o prato de louça, ele é higiênico, ele é estável, ele não vai passar coisas para o alimento, super fácil a higienização, e é uma prática real social. Quer dizer, eu estou trazendo para dentro da escola a prática que realmente a sociedade tem. São pouquíssimas as famílias que comem com plástico ou que não usam louça ou vidro para se servir da alimentação. Aqui as crianças estão super concentradas, né, no ato de comer, estão aprendendo muita coisa.
todos são formais, se vocês olharem, tentam usar o garfo e a faca, né? Conseguem usar outros instrumentos para se servir, né? E esse é um bom jeito da gente começar pensando que em alguma hora a gente vai voltar e que, mesmo com a vacina, nós vamos ter de manter algum afastamento social por um bom tempo, nós vamos ter de aprender a viver com isso, e que essa forma de se servir na mesa para cada um, e que essa mesa vai ter de ser bem higienizada e etc., eu acho que esse aqui começa a ser um modelo que põe para a gente protocolos de como se alimentar, de como se servir neste novo momento, vamos dizer. Você quer contar a história do garfo? Elza, eu estou aflita com o tempo. Eu Tá. acho que eu vou ler aqui o chat e a gente segue. Tá. Depois desse momento a gente fala. A Josiane fala assim, o desafio é construir esse espaço na alimentação. Já foi esse. Daí a Rosana fala, nesse período de pandemia, tem sido desafiador trazer essa discussão com as famílias. Verdade, cores quentes, haja visto as cores do McDonald's, vermelho, laranja, amarelo. Claro, exatamente. E a Ana Paula, achei tão linda a organização no SEIS e preocupação com os utensílios e exposição dos alimentos, essas práticas com pratos de vidros, garfos e facas. Meu filho amava essas práticas e quando foi para o EMEI, não aceitou os utensílios de plástico por si próprio e questionou a professora. Essa é uma realidade, né, pessoal? Sim. Bom, deixa eu falar um pouquinho dos hábitos alimentares, como eles são estabelecidos. Vou ser bem rapidinha para a gente poder ver um vídeo antes da gente ir embora. Então, os hábitos alimentares, né, pensando nas nossas histórias, pensando nessas experiências que são reais, que a gente já tem vivido muito, o que a gente tem visto? Que na verdade, a experiência prática, ela leva a que a gente fique mais sensível, desenvolva a sensibilidade, também desenvolva a ação e, portanto, desenvolva a paixão, desenvolva o prazer de fazer e tal. Então, estabelecimento de hábitos não é pelo discurso, é pelo comer, pelo experimentar, pela vivência, pela experiência mesmo, pelo campo da experiência, que está lá no nosso currículo proposto, e de verdade aqui ela veste com muita competência para a construção de hábitos. As experiências, elas têm que ser prazerosas. Se ela não for boa, se ela não for gostosa, eu não como. Eu tenho histórias incríveis com isso, pessoal, mas que não dá para a gente discutir hoje. Então, ela tem de ser uma experiência boa, prazerosa, ela tem de ser sistemática e sistematizada. E ela tem de ter constância, para que eu possa aprender a desenvolver o paladar para algumas coisas que são importantes, vamos dizer, que a gente avalia que são importantes as crianças fazerem, se apropriarem disso, porque é um conhecimento, né? Um conhecimento de outra ordem, mas é um conhecimento. E as crianças, elas constroem mesmo os hábitos se elas forem incentivadas ao fazer. Então, quando a criança toma alguma iniciativa, eu tenho olho para perceber a iniciativa dela e vamos ajudar a fazer ali, vamos fazer, ai que lindo, enfim, essa coisa de pegar a própria, reconhecer a competência da criança e botar essa competência para cima. Acho que para também eu poder construir hábito, eu tenho de pensar que cada sujeito, cada humano tem um biorritmo, tem um tempo diferente, próprio, né? Então, o respeito ao tempo de cada criança, a gente vai ter de dar um jeito de arrumar isso, porque não dá para eu ficar lá batendo, ou a faxineira com a vassoura batendo o pezinho, que tem de acabar de comer rápido, né? Porque ela tem de limpar, não dá. Não dá para eu ter um professor que fala, vamos, porque aí acaba o prazer de comer, né? Ou então, ficar dando comida rapidamente para os bebês, você está fazendo um desserviço e não está construindo hábitos, na verdade, porque quem come muito rapidamente, ele vai ter de aprender que ele tem de mastigar e ele vai ter de aprender que não dá para comer rapidamente, porque isso vai impactar na saúde dele quando ele tiver 30 anos.
Não é agora que vai fazer estrago, vai fazer daqui 30 anos, porque é um hábito que o sujeito adquiriu de comer rapidamente e que é inadequado e que perturba, enfim, a saúde. Eu acho que a gente tem de desenvolver muitas experiências fora mesmo do horário próprio da alimentação, né? Como culinária, enfim, criar campos de experiência de descoberta, principalmente dos sabores de frutas, verduras e legumes, que são os alimentos que vão regular muito a saúde do sujeito. Né? Os outros alimentos, ele já está um pouco no cotidiano, mas a gente tem de ter um resgate desse paladar em particular, e acho que a gente não come aquilo que a gente não conhece. Então, eu não conheço, nunca vi aquilo, é muito mais difícil eu comer. Se é uma coisa que me é apresentada com atividade culinária, com sequências, enfim, de degustação de frutas, de verduras, de legumes, do fazer culinário, né, do descobrir que é uma mágica o que acontece com a comida, né, era uma farinha, vira outra coisa, completamente diferente, isso vai fazendo com que eu me proponha a correr riscos e eu também vou construindo devagarzinho esse paladar. As frutas, os legumes, enfim, eles são fundamentais para que isso entre e seja propício para essa construção. Pode mudar. O paladar também ele é construído quando eu observo as iniciativas que as crianças têm. E também ele é uma questão que é uma parceria da escola com a família. Então, a família, na construção do paladar e das iniciativas das crianças, ambas as coisas, e a terceira, dos hábitos, é uma coisa que tem de ser casada, ela tem de ser articulada. A família tem de saber o que eu estou fazendo, o que eu estou oferecendo, e eu tenho de entender também quais são as demandas que vêm de lá, não é? Isso não quer dizer que eu tenha de incorporar tudo, nem a família tenha de incorporar tudo, mas a gente se entender como complementares. O que é complementar? Eu tenho um conhecimento, a família tem outro, e são conhecimentos que se complementam. Mesmo que eles sejam muito diversos, eles se complementam. Então, aí, essa sequência, por exemplo, de uma criança se servindo, né, possivelmente de suco, de líquido e tal, a criança, ela, na verdade, não põe sozinha, ela faz um gesto para pôr, e a professora permite esse gesto, e ela permite essa ajuda e reforça isso. Isso vai fazendo com essa criança, pouco a pouco, ela vai, na verdade, se servindo sozinha, e ela vai quantificando o quanto ela precisa, não é? Ou então, como nessa outra foto, que o menino está comendo uma fruta, tem uma coisa de brincar e pôr dentro do pote, deixa cair dentro do pote, pega de novo. Esse tempo e essas iniciativas da criança não dá para eu cortar. Quando eu faço isso, eu faço um desserviço para a construção do hábito, né? Claro que a criança precisa ter limite, ela precisa ir construindo essas cortesias à mesa, vamos dizer assim, mas a iniciativa da criança ela tem de ser estimulada. Eu botei esse monte de copinho d'água aqui, porque também é um hábito tomar água. A escola tem de favorecer isso muito, porque o consumo de água é tão importante quanto o que a gente come. Tem uma série de doenças que acontecem com os adultos porque eles não aprenderam, na verdade, a gostar de água. E tem de ser uma coisa que quanto mais livre acesso a criança tiver à água, mais ela vai reconhecendo que ela tem sede, mais ela vai botando isso no seu universo e mais saudável ela será, né? E não tem uma quantidade de água certinha que cada um tem de tomar, não é essa a conversa. Eu tenho de tomar água na medida que eu tenho sede, né? Ou tomar líquidos, que a gente pode também pensar aí na água, nos sucos, enfim, no líquido que tem nas frutas e nos alimentos. Mas a água ela tem de estar lá disponível para que eu aprenda, para que eu construa esse hábito, que eu
perceba, se eu corro, estou no sol, estou transpirando, eu vou ter o maior consumo de água. Se eu estou lá sentado, quietinho, o consumo vai ser menor, porque a água, né, está ligada à transpiração, está ligada à própria diluição do sangue, enfim, e uma série de coisas que vão impactar na nossa saúde. Vamos lá? E aquilo que a gente estava falando, né? Como é importante essa água estar disponível, assim, de uma forma muito fácil, porque a gente esquece mesmo, né? Nós adultos esquecemos de beber água constantemente. Sim. Mas se a gente tem uma garrafinha de água ali do nosso lado, fica mais fácil da gente lembrar, né? E a mesma coisa, isso tem que ser construído com as crianças. Então, elas têm que ter essa água acessível, tem que ter essa água ofertada, muitas vezes, para que ela possa entender até o que é ter sede, o que é se saciar com essa água, né? E aquilo estar disponível. Opa! Deixa só eu abrir aqui, que eu acho que tinha, tinha algumas falas antes da gente passar o vídeo. Mostrar que comer não é uma obrigação, e sim um prazer. No SEI foi riquíssimo ano passado. Idas à feira, voltar, preparar e experimentar. Respeitar o tempo da criança, verdade, facilitar o acesso. Bons hábitos são construídos muito mais facilmente quando vinculados ao prazer. Com certeza, né, gente? A gente vai passar um vídeo agora, que seria bom que vocês observassem como a professora organiza os utensílios e as crianças, e vocês observassem como se desenvolvem as conversas entre a professora e as crianças. Esse vídeo foi feito no Maranhão, numa formação, e ele está disponível para vocês nas diretrizes curriculares. Ele é parte da diretriz, né? Todo mundo que recebeu consegue acessar esses vídeos, mas eles vão estar disponíveis também na nossa plataforma. A gente fez um recorte, pegamos um pedacinho, e isso que vocês estão vendo é a imagem de um comércio, vamos dizer assim, de uma região lá do Maranhão, que era uma região bastante empobrecida, e que a gente desenvolveu as diretrizes lá, até com esse desafio que não importa muito o lugar aonde está, mas que é possível você botar essas diretrizes em ação, e era isso mesmo. Né? Esse trechinho a gente recortou de um vídeo que é todo falando sobre os cuidados. Ele fala dessa parte da hidratação, ele é bem completo, assim, ele é muito interessante, mas a gente destacou essa cena da alimentação. Posso pôr? Pode. Deixa eu só dizer um oi aqui, peraí. Fernando, você pegou o seu dinheiro? Após lavagem de mãos, aí eles se dirigem ao refeitório, onde as mesas estão organizadas de 4 em 4, né? Todas cobertas com toalhinhas ou jogo americano. Quando eles sentam na mesinha, já está lá tigelinha, né? No caso, se for um cuscuz, já vai estar lá com uma colher para ele mesmo colocar no seu prato. Ele mesmo coloca o seu Nescau, ou leite, ou suco. O guardanapozinho também já está lá. Eles têm autonomia, né, de servir, eles estão educados a comer a quantidade mesmo que eles conseguem comer, sem estragar. E também em casa, eles já têm essa autonomia em casa. Os pais chegam aqui e dizem que eles fazem o mesmo processo em casa. Os alimentos, eles fazem parte, sim, da cultura de um povo. Quando nós servimos cuscuz de milho para as crianças, cuscuz de arroz ou mingau de arroz, as crianças elas estão aprendendo coisas sobre elas mesmas, né? Sobre as suas famílias. Combina com feijão. Feijão. Gordão. Macarrão. Posso tomar café? Vou colocar um pouquinho pra mim, tá bom? Está gostoso, deve estar gostoso. Pela cara, né? Gostoso.
cuscuz? Gostoso também. Delícia. Os momentos de refeição são muito mais do que simplesmente se alimentar ou se nutrir. São momentos de encontro e de convivência. O professor ele precisa estar disponível para acompanhar as crianças, para se sentar com elas, para conversar, para dizer o que elas estão comendo, para escutar o que elas têm a dizer. Quando isso acontece, se desenha para a criança os contornos do mundo a qual ela pertence, os hábitos, as atitudes, o modo de ser e viver da comunidade onde ela vive. Deixa eu abrir agora aqui. Se vocês puderem abrir a câmera para a gente olhar as carinhas de vocês. Deixa eu ver onde que eu parei aqui no chat. Que sonho, quanto são potentes nossas crianças, saudades da nossa rotina, né? Mas agora a gente queria que vocês contassem um pouquinho do que vocês observaram sobre essa organização dos utensílios, essa organização do espaço físico e dessa conversa que se estabelece. Então, vocês podem abrir o microfone, quem quiser falar. Vendo esse vídeo, vem na cabeça, acho que tanto na minha como a da Alessandra, minha coordenadora que está aí assistindo, o quanto é desafiador para a gente lá no SEI esse momento, porque a gente tem um grupo muito grande de crianças, o horário da refeição ele tem que ser muitas vezes um pouco corrido para que todos consigam se alimentar. E assim, é possível mudar? A gente não encontrou esse caminho ainda, mas com certeza a gente vai encontrar, porque faz toda a diferença ver essas crianças comendo com calma. Nós fizemos alguns movimentos do Almoço das Estrelas, onde a gente organizava esse espaço diferenciado, mas não era com tanta frequência, era a cada 15, 20 dias. As crianças amavam, porque a gente preparava a sala como se fosse um restaurante mesmo, eles se servindo. Mas a gente tem aí quando vocês falaram no começo, para a gente falar da nossa maior dificuldade, aonde a gente precisa trabalhar, eu acho que no nosso espaço, né, pensando no atendimento presencial, a nossa missão número 1 aí é realmente deixar o horário das refeições mais prazeroso e as professoras menos ansiosas com um horário com cumprimento de horário, sabe? Elas ficam muito agitadas com tudo isso. A gente sabe que são quase 300 crianças, não é fácil, mas a gente vai ter que encontrar um caminho aí. E vocês falando com o vídeo já começa a borbulhar aí muitas ideias. Muito obrigada, gente. Quem segue? Mais alguém? Pode falar, depois eu leio o chat. A gente não está ouvindo. Elizabeth? A gente não está te ouvindo. Você consegue tirar o fone? Talvez seja isso. Desconecta o fone do computador. Fala agora. Não, acho que você vai ter que escrever no chat, então. Então, deixa eu ler o que as outras pessoas escreveram aqui. Nós temos essa prática de facilitar o acesso das crianças a utensílios e eles servirem. Que ideia interessante, disponibilizar em cada mesa os pratos de tudo que está disponível. Então, as crianças terão mais possibilidades para se servirem e alimentarem sem ser necessário circular tanto para abastecer seu prato. Alguém quer falar? Quer abrir o microfone? Falar enquanto a Elizabeth escreve? Esse grupo é mais quietinho? Vai ver que é mais tímido. Oi. Pode falar. Pode falar? Não. Pode. Isso aí que a Josi colocou, né? Essa ideia de a gente disponibilizar os utensílios
porque lá no nosso SEI a gente trabalha com self-service, né? As crianças se servem e a gente está vendo esse protocolo, lendo muito essa questão do retorno, como a gente vai ter que nos adaptar, né? Não regredir, mas mudar nossa rotina por conta dos protocolos de segurança, das contaminações. E aí a gente vê essas mesas lindas aí, com um vasinho de flor, com uma toalha linda na mesa, que a gente também né, trabalha essa questão do beleza se põe à mesa, né? Uhum. E aí, para estimular essa alimentação e esse prazer da alimentação, e aí a gente estava conversando recentemente sobre essa questão de quando a gente voltar, como vai ser, né? Fico um pouco preocupada, né? Estou adorando essa formação, porque eu me preocupo um pouco com essa questão do retorno da nossa nova rotina, de fazer tudo, né, o nosso melhor para nossas crianças. E eu fico um pouco apreensiva, né? Mas estou me sentindo muito acolhida, né? E aí também quando a colega falou da questão da feira, né? Que a gente também levar nossas crianças na feira para eles, né? Conhecer os alimentos e visitar a feira e sair do espaço da creche. E aí eu tenho muita saudade desses tempos. Parece que foi muitos anos atrás. Esses dias aí, eu estava lá, a minha sala fica do lado do parque, onde as crianças correm e pula e grita, e eu senti uma saudade desse grito, dessa correria, das crianças entrando na minha sala correndo, sabe? Sinto muita saudade. Só queria desabafar um pouco, falar dessa saudade e da nossa preocupação com como a gente organizar esses utensílios, né? Para ter a maior segurança possível das nossas crianças, nossos bebês e crianças. E aí eu fiquei pensando, será que a gente vai regredir para progredir? Né? Uma coisa que a gente já estava no caminho, né? Das crianças se servirem, deles comerem com os talheres, deles, né, escolher o que eles querem comer, e de repente a gente ter que colocar tudo, separar, distanciar, sabe? É um pouco frustrante. Eu queria falar um pouco isso. Eu vou ler aqui mais um comentário e daí eu vou passar a palavra para a Elza, para ela já ir finalizando, que a gente só tem 10 minutos e a gente precisa ainda falar das tarefas. Então, a Kátia fala assim, aqui no SEI Jardim Eliana, temos muito a caminhar, mas já estamos pensando com o grupo como viabilizar essa vivência para as crianças. Elza. Então, queridas, eu acho que a gente tem mesmo desafios para não ter um volta atrás, que, na verdade, tolha as coisas mais importantes que a criança, vamos dizer, constrói à mesa, né? Que é essa coisa da iniciativa, do fazer da criança e tal. Eu acho que as crianças menores, elas vão ter, principalmente do SEI, elas vão ter mais dificuldade mesmo para se servir sozinhas num balcão térmico ou numa mesa que eu ponha tudo lá para que a criança se sirva. Porque para cumprir, vamos dizer, os novos rituais, as crianças não vão dar conta, na minha opinião, porque são muitas questões. Tem de usar máscara, tem de passar álcool na mão, na entrada e na saída, a gente vai ter de manter distância e tal. Mas tem jeitos da gente manter a iniciativa, porque se eu pegar como princípio, eu posso organizar essas mesas, pensando no afastamento social, no mínimo, pulando uma cadeira, né? Senta uma, pula a outra, e aí isso precisa estar organizado para a criança poder seguir minimamente essas regras. Nenhuma criança sentar na frente da outra, para que não tenha essa conversa tão próxima, ela fique mais distante, vamos dizer. E que, na verdade, cada bolha de criança, cada mesa, vamos dizer, que você vai pôr X, 3, 4 crianças, ela possa receber na mesa, não o prato pronto, mas travessinhas que elas se sirvam. O que sobrar nessas travessas tem de ser jogados no lixo,
e para isso voltar, para essas travessas voltarem para a cozinha e serem higienizadas. E aí eu volto a dizer, se for de vidro, essas travessas para servir, ou mesmo de inox e tal, vai ficar muito mais fácil a higienização. Então, a gente vai dando conta. Eu acho que a gente pode usar a criatividade pensando, o que eu tenho de manter? Eu tenho de manter a iniciativa da criança, eu tenho de fazer com que ela aprenda a quantificar o quanto ela precisa comer, porque isso é um grande aprendizado para a criança, é um exercício enorme, não é? Que ela aprenda a fazer isso e ponha no seu prato só o que ela precisa, tal. Isso também leva tempo para a criança aprender, e manter as questões de segurança aí nesse momento. Se a gente botar isso na mesa, vamos dizer, tudo isso como um jogo, nós vamos achar a solução, né? Já dá para a gente saber, possivelmente não vai dar para a gente usar a toalha de tecido, porque ela é mais difícil de conservar. Mas será que um jogo americano que eu possa limpar com fricção de álcool não funciona? Eu já testei isso, eu fui atrás para ver se podia. Pode. Li mil coisas sobre como o álcool funciona, como não funciona, por exemplo, para higienizar superfícies, não é? Então, acho que saídas tem, que nós vamos pensar nelas mais lá no fim dos nossos encontros. O que eu estou falando é só para aliviar, para a gente não sair com esse peso, mas sair com possibilidades. Nós vamos pensar junto como cada lugar pode fazer. Acho que uma outra coisa, assim, só para aliviar, nós podemos fazer muita coisa fora da escola, fora do refeitório, no ar livre. Porque se nós estivermos ao ar livre, as questões relacionadas à contaminação caem muito, reduzem muito. Então, eu posso pensar em muita coisa que eu possa fazer num espaço, que pode ser um pátio coberto, que é bem mais ventilado do que o refeitório. Eu posso usar parte das crianças no refeitório, parte lá fora. Eu posso inventar muitas coisas que esteja por trás garantida a iniciativa. O mundo não acabou, ele mudou um pouquinho. E depois a gente vai passar algum tempo ainda carregando essas mudanças, mas a gente também vai descobrindo outros jeitos de garantir a iniciativa, de garantir o aprendizado da criança, de garantir, enfim, essas coisas fundamentais. Uma das coisas que eu queria falar para vocês aqui em cima disso, que pode ajudar muito, é um texto que a merenda, né, o pessoal da merenda escolar, eles mandaram para vocês, que, na verdade, são a orientação normativa da educação alimentar e nutricional na educação infantil, que eu vi que saiu publicado, que vocês devem ter recebido na unidade. Se não receberam, a gente posta lá para vocês terem acesso, que é um texto maravilhoso da merenda escolar, é um texto que eu gostaria de ter ajudado a escrever, porque é lindo, é emocionante, cada pedacinho é uma fala super delicada e tal, e que vai ajudar muito a gente a pensar como é que nós vamos funcionar e integrar esse cuidar com educar. Mari? Não, é que eu ia contar que só... a Daniela está com a mão levantada e a gente precisa fechar o nosso encontro, tá? Daniela. Eu queria só dar uma palavrinha. Bom dia. Espera, tá ouvindo? a Raquel começou a falar primeiro. Então, fala a Raquel, depois fala a Daniela. É rapidinho, né? É sobre a questão que foi colocada dos utensílios, né? Até acho que trazendo em lembrança uma formação que nós tivemos uns tempos atrás com a Elza, nessa questão dos utensílios, de prato de vidro, a mesa posta, né? O comer com os olhos, né? E agora a gente fica nessa questão, né? O desafio de como será o nosso retorno, como a gente já comentou. E para relembrar também, acho que a Elza lembra do nosso espaço, que é do São Roberto, Paulino Eva, Santa Terezinha. Então, foram mudanças significativas para o nosso espaço, principalmente levando em consideração a questão da alimentação, né? Então, agora nós vamos ter que buscar novas estratégias para poder não perder esses hábitos, né? Então, eu acho que é só para
E vou dizer, para o tentar seu espaço é trazer. moleza, porque você tem um pátio coberto do lado do refeitório, é só esticar um pouco aquilo que tudo dará certo, né? Sim, sim. Construir essas bolhas, como que eu chamo, um grupo de criança que anda sempre com aquele professor, que come junto, que brinca junto, né? E com o mínimo de afastamento social aí necessário. Eu acho que, Raquel, lá é fácil ser resolvida, assim, porque o espaço que eu conheço, é enorme. A nossa grande preocupação é essa, né? Mediante essa situação que nos encontramos agora, para a gente não perder, né, tudo que já foi construído, né? Então, é pensar em estratégias para que a gente sempre garanta isso nessas questões. Então, a gente... Obrigada. Na verdade, gente, bom dia, boa tarde já, quase, né? A Elza, ela acabou contemplando a minha fala, eu ia justamente mencionar a orientação normativa, né, que saiu agora, acho que em julho. Foi julho. E como a Elza bem disse, ela realmente aborda essa questão, né, de qualificar os momentos de alimentação, né, nas escolas, né, para os bebês e para as crianças, de uma forma muito rica, e ela ao meu ver, né, assim, uma normativa que traz muitas provocações mesmo, né, para a gente, muitos desafios, né, e aí aqui na nossa unidade a gente iniciou com a leitura, né, do texto. Acho que também é um texto que acho que vai contribuir muito aqui no nosso encontro, né, nesse tema e enfim, acho que é só o pontapé inicial mesmo, né, essa leitura, identificar quais são as potências, né, nas nossas escolas, o que precisa ser revisto, o que precisa ser melhorado, mas eu só ia mesmo citar esse documento, né, e até enfim, perguntar mesmo para vocês se ele também será objeto de estudo aqui nos nossos encontros. Então, eu estou propondo que ele seja. Assim, na verdade, eu amei o texto, eu adorei, eu falei para as meninas que escreveram, que a gente andou conversando, eu amei, eu acho que ele é um texto que tem de estar, a gente vai ter de estudá-lo. Estudá-lo mesmo, debruçar sobre ele. Mas aí agora a gente vai fazer um pouquinho quais são as tarefas que a gente tem de fazer, porque eu acho que primeiro a gente precisa dominar os conceitos de cuidado. Para quê? Para que esse texto maravilhoso das normativas ele seja de verdade entendido, porque lá, na verdade, o que está construindo esse texto das normativas, que é maravilhoso, é um entendimento muito amplo de cuidado. Né? Então, nós mesmos vamos ter de fazer uma reflexão sobre o cuidado e depois, no outro encontro, ler as normativas. Eu não sei se dá para entender, né? Que eu acho que ajuda, acho que fica mais funcional, mais corpóreo, enfim. Vamos lá? Vamos. Então, a gente sabe que vocês têm formação todas as semanas, né? Cada semana de um assunto diferente. Então, a gente pensou em alguma coisa que pudesse complementar o que vocês já estão fazendo. Então, como o pessoal da gestão pediu para vocês fazerem uma apresentação no fórum, a gente falou, se vocês quiserem completar com uma curiosidade sobre seus hábitos alimentares, a gente acha que seria enriquecedor, mas para quem quiser, né? Não basta fazer a sua apresentação lá, geral, para todo mundo. E daí a gente quer deixar um texto para vocês que chama o cuidado, o paradigma ético da nova civilização, elementos para uma nova cosmovisão, que é um texto do Bernardo Toro. Então a gente quer que vocês leiam e façam uma resenha dessa leitura, né? Lembrando daquilo que a Elza falou lá no começo, de pensar nessa resenha como se a gente fosse fazer uma indicação. Por que você recomenda esse texto ou por que você não recomenda esse texto, né? Como esse texto te toca, o que esse texto diz para você, né? Então, que você traga, além daquela leitura, alguma reflexão relacionada com você. E se tiver dúvidas e encaminhamentos, vocês vão fazer as reuniões com os comitês. E provavelmente lá vão surgir dúvidas, vão surgir encaminhamentos, vão surgir propostas.
Então, a gente quer que você traga para o fórum essas discussões, isso tudo que aparecer lá. Então, é completar a apresentação de vocês, fazer essa leitura com essa resenha crítica e poder postar tudo o que está acontecendo lá no comitê para compartilhar aqui em relação às questões da alimentação. Elza? Posso fazer uma pergunta rapidinho? Oi, passa. Esse comitê, ele tem que ser um para cada tema ou o mesmo comitê pode trabalhar? O mesmo comitê. É o mesmo comitê. Você cria um comitê na sua escola, né, composto pela gestão, por um funcionário da cozinha, um da limpeza, familiares, professores, né, aquela que a Lica e a Val... Nutricionista, se quiser participar, que faz supervisão de vocês. Com esse grupo, vocês vão pensar todas as questões. Tá. Com esse grupo, vocês vão refletir sobre essa nossa formação aqui, vai levar para eles e vão fazendo as ações de acordo com a sua realidade da sua escola. Tá, última pergunta. Eu lembro que parece que a Lica falou que era mais ou menos um professor. Não pode ser a equipe toda de professores? Não funciona assim? A gente acha que não funciona, porque daí aumenta muito o número de pessoas e fica difícil de tomar decisões, fazer os encaminhamentos. A gente acha que funciona melhor representatividade. Tá bom. E aí também, na medida que é um número menor, a gente consegue achar justificativas, estudar com mais conteúdo, e quando vai para o grupo maior, já está com embasamento teórico mais sólido, né? Do que a gente ir e botar para, sei lá, 40 pessoas, as dúvidas são milhares, né? E às vezes uma palavra mais apropriada bota as coisas no lugar, mas isso é possível com um número menor. Então, o que a gente está pensando? É organizar vocês num grupo, depois o outro e depois o outro, entendeu? Então, vai formando uma rede e a gente também vai para essa formação mais consolidado, com ideias mais firmes, né? E pautadas na ciência, e não só no achômetro, porque nesse momento ainda tudo é achômetro. Né? Se a gente pensar o que a gente sabe do retorno, eu sei pouco, vocês sabem pouco, a gente vai ter de ir construindo, né? E tentando achar caminhos que sejam mais sólidos, mais seguros, né? Tanto para os funcionários, quanto para a família, quanto para as crianças, né? E que não é em qualquer tempo, enfim. A gente vai, tudo isso vai aparecer, mas isso não pode aparecer sem nenhum dado, ou só com o dado da mídia, ou só com o dado da secretaria. A gente precisa ter conhecimento para poder decidir. Sem conhecimento, nós não decidimos. Nós achamos só. E isso é ruim para todos, né? Tá claro? Tá bom, obrigada. Uhum. E daí a gente colocou mais duas coisinhas aqui para saber mais, né? Lembrando que os nossos encontros são mensais e essas postagens no fórum, se vocês puderem colocar até 15 dias depois, ou seja, até o dia 15 de setembro, para a gente poder ter tempo de ler o material de vocês e incluir no nosso planejamento do próximo encontro, porque para a gente, como a gente falou no começo, é muito importante a gente incluir vocês na nossa formação e a gente não ficar falando coisas genéricas. E a gente vai colocar também um texto para quem quiser, né, se aprofundar, um texto muito interessante que chama Cultura Material e Alimentação, a evolução dos utensílios à mesa e a consolidação de comportamentos durante a refeição, que é da Jaqueline Sayuri Nishimura e da Shirley Gomes Queiroz. Né? Então, a gente também vai colocar esse texto lá no ambiente. E a gente também pode estar conversando de colocar as normativas para todos, porque eu acho que ela também é um saber mais e com certeza eu vou tocar mais profundamente nela no próximo encontro. A orientação normativa, Elza, a gente pode colocar assim, mas eu acho que elas têm acesso pelo site da prefeitura. Acho que sim, como todas é isso mesmo. Normativas. Mas a gente coloca também para garantir. Queria só ver se aqui tem mais alguma pergunta. Poderiam colocar o site do ambiente novamente.
Ricardo, você coloca aqui, por favor, para não ter perigo de eu digitar alguma coisa errada? Então, acho que é isso, né? É hora da gente se despedir. Sim. Então, até daqui uns 15 dias que nos encontramos no... Eu vou encontrar, né, no fórum, mas daqui um mês juntas novamente. Adorei estar aqui. Eu também estou aprendendo a fazer live, né? Aprender aos 70 e poucos anos não é mole, mas foi interessante essa possibilidade de conversar, também muda o nosso estar aqui, né? Ver carinhas conhecidas, gente que a gente já trabalhou, é muito bom reencontrar. Alguém está perguntando aqui a data do próximo encontro, ela vai ser no dia 29 de setembro. E o cronograma está lá no ambiente, o Ricardo está lembrando. Ricardo colocou aqui no chat o acesso para o ambiente e a lista de presença, para todo mundo poder preencher. Então, o Ricardo está lembrando aqui, no ambiente está todas as apresentações, as gravações dos encontros, o cronograma, está bem organizadinho lá. E a formação que vocês vão fazer, vocês podem usar tudo que está lá. Porque vocês têm acesso a todo o material, inclusive é isso que a gente fez hoje. Né? Porque a plataforma está muito boa. Olha que o Ricardo é um espetáculo. Está tudo bonitinho lá. Tem todas as informações, tudo que a gente precisa. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Bom mês para vocês. Fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigadão. Espero ter contemplado